Boa noite, viajante. O trem noturno parte mais uma vez, cruzando paisagens que só o sono conhece. Cada vagão guarda uma história, um pensamento perdido, um sussurro levado pelo vento. Feche os olhos, respire fundo e deixe o som dos trilhos embalar sua mente. A jornada do trem noturno está prestes a começar. Contos do trem noturno, o mapa que não é mapa. A chuva caía em linhas disciplinadas, como réguas sobre o ar. Rafaela Pontes chegou à marquise com uma prancheta de madeira e um lápis curto. Não desenhava ruas nem rios. Desenhava modos. O lugar em que o ombro cede. O instante em que o passo aceita pausa. O momento em que a janela abre um dedo sem que ninguém empurre. O relógio da praça marcou 22 horas. A grade estava apenas encostada. O ferro rangeu com humor leve quando ela empurrou. Na bilheteira, uma lanterna esperava. Um bilhete dizia: quando o traço quiser ouvir antes de nascer, siga. Rafa acendeu a lanterna. A luz não rasgou a noite. Desenhou o caminho. A sala das chaves mantinha 6 alavancas, um painel de madeira perfurado e 2 relógios de bolso parados em 0 horas e 6 minutos. Um respirava baixo. O outro aquecia como brasa coberta. Rafa tocou o que respirava. O tico único respondeu. Na plataforma, o ar mudou de peso. O vagão encostou como quem apoia um livro. A porta correu sem barulho. Dentro havia luz morna, cheiro de verniz e tecido limpo. No batente, pintado à mão, lia-se 0/6. Rafa entrou e sentou junto à janela. O corredor tinha tapete com marcas paralelas, trilhos dentro do trilho. A composição partiu. O som das rodas era nítido sem ser alto. A luz do teto baixou um tom. O relógio de bordo escolheu 0 hora e 6 minutos. 1 minuto virou sala. A primeira parada não tinha letreiro. Debaixo da marquise, o relógio de coluna trazia a frase a carvão. Metade do som é silêncio. No banco comprido, 2 canecas sem asa, vazias e mornas. Ao lado, um pano dobrado. Rafa secou a moldura do vidro e devolveu o pano ao mesmo sulco da madeira. Pequenas obediências desapertam a estrada. Uma linha a lápis apareceu no teto, unindo janelas a uma porta de vidro leitoso. Na base, um aviso. Abre quando o olhar desistir de medir. Rafa aproximou o rosto do vidro até ver só o contorno desfocado. Quando o cansaço bom chegou, a fechadura suspirou e a porta cedeu. A sala cheirava a papel guardado. Uma folha grande ocupava a parede. Círculos e setas curtas escritos a lápis. Curva do ombro. Pátio do fôlego. Ponte da respiração. Estação do olhar. No centro, um vazio redondo com a palavra janela em letra pequena. Sobre a mesa, um cartão dizia: se você não souber o caminho, desenhe o modo. Rafa encostou o lápis no canto do papel e escreveu: ouvir primeiro. Os relógios de bolso ainda marcavam 0 hora e 6 minutos. Ela aproximou as tampas. Fez com as mãos um pequeno abrigo de ar. O tique tímido aceitou companhia. De volta ao corredor, a composição desacelerou um fio. No poste da plataforma, um alto-falante antigo soprou um sim sem sílabas. Rafa encostou o ouvido, recebeu e devolveu o sim de dentro. O trem entendeu. A paisagem virou água de céu por um trecho. O reflexo devolveu a testa de Rafa no vidro. Atrás, uma parede clara com um vaso insistente. O relógio caminhou manso até 0 horas e 10 minutos e ficou. 1 minuto virou o lugar. No encosto à frente, um bilhete preso por um clipe dizia: se o caminho afrouxar, não ajuste. Deixe que ele encontre o seu formato. Rafa dobrou com cuidado e prendeu sob o elástico da prancheta. A janela seguinte trazia uma plaquinha simples: janela. Abaixo, menor, não empurre. Deixe o ar decidir. Rafa pousou os dedos no trinco. O vidro abriu um dedo. Entrou presença de noite, sem perfume. Obrigada, disse. O vidro fechou quando quis. O trem entrou num trecho de nada bom. Vazio de travesseiro.
Os ombros de Rafa desceram meio centímetro. O lápis ficou mais leve. Ela desenhou 3 traços curtos para as juntas do trilho, um traço longo para a ponte breve e um círculo com borda grossa para a pausa que segura. Depois deixou um espaço em branco entre os traços, para o que o ouvido entende antes do desenho. A marquise seguinte tinha a bilheteira acesa e um papel dobrado com a frase: "Quando o sono vier, não peça licença. Ele sabe a hora de entrar." O sono passou perto, cheirou a mão e seguiu. Ainda não. Outra porta de vidro leitoso apareceu. Dentro, uma mesa com papéis em branco e um estilete sem lâmina. Um cartão dizia: "Não recorte o mundo. Recorte o passo." Rafa escreveu no canto: "Parar sem parar." 1 segundo. As lâmpadas do corredor alinharam. O freio chegou com delicadeza, de nome próprio. Rafa encostou a testa no vidro e deixou que o nome viesse. A placa apareceu inteira, sem ornamento. Janela 6. Não era para descer. Era para saber e deixar pronto. O relógio avançou até 0h12 e ficou. Tapete estendido. No limite da marquise que ficava para trás. A noite pareceu recolher algo dobrado e seguir. Nenhum anúncio. Nenhuma pressa. Rafa não desenhou isso. Manteve em branco. Certos contornos só aparecem quando a gente não insiste. Ela fechou a prancheta sobre o papel ainda úmido de atenção e disse: "Para guardar o rumo. Ouvir primeiro. Respirar nos pontos. Não empurrar o ar. Chamar de volta quando a janela chamar." O trem assentiu, com um estalo manso. A noite aceitou. A parte seguinte já nascia como faixa de luz sobre trilho molhado. A composição seguiu macia, como água carregada até a borda. Rafa manteve a prancheta no colo e deixou o corpo acertar sozinho a inclinação do vagão. A luz do teto baixou um tom. O relógio de bordo escolheu 0h06. 1 minuto fez sala. Sob a marquise, o relógio de coluna repetia a frase a carvão: "Metade do som é silêncio." No banco comprido, 2 canecas sem asa, vazias e mornas. Ao lado, um pano dobrado. Rafa secou a moldura do vidro e devolveu o pano ao mesmo sulco da madeira. O ar ficou mais fácil. No teto, uma linha a lápis trouxe 2 pontos de respiração. No primeiro, ela inspirou devagar. No segundo, expirou mais devagar ainda. A madeira respondeu com um estalo manso. A porta de vidro leitoso pediu: "Abre quando o traço aceitar escutar." Rafa aproximou o rosto até ver só o contorno desfocado. A fechadura suspirou. A porta cedeu. Dentro, o painel de gestos ocupava a parede. Curva do ombro. Pátio do fôlego. Ponte da respiração. Estação do olhar. No centro, a palavra janela dentro de um círculo claro. Sobre a mesa, cartões de uso simples. Rafa copiou no canto do papel, em letra firme: "Ouvir primeiro. Respirar nos pontos. Não empurrar o ar. Chamar de volta quando a janela chamar." Os relógios de bolso mantinham 0h06. Ela fez com as mãos um abrigo de ar. O tique tímido respondeu. De volta ao corredor. O trem desacelerou um fio. No poste baixo, o alto-falante soprou um sim sem sílabas. Rafa encostou o ouvido, recebeu e devolveu de dentro. O relógio caminhou até 0h10 e ficou. 1 minuto virou lugar. No encosto à frente, o bilhete preso por clipe surgiu onde não estava. Se o caminho afrouxar, não ajuste. Deixe que ele encontre o seu formato. Rafa dobrou com cuidado e prendeu sob o elástico da prancheta. A janela seguinte trazia a plaquinha: "Janela. Abaixo. Menor. Não empurre. Deixe o ar decidir." Ela pousou os dedos no trinco. O vidro abriu um dedo. Entrou presença de noite, sem perfume. "Obrigada", disse. O vidro fechou quando quis. Veio um trecho de nada bom, vazio de travesseiro. Os ombros baixaram meio centímetro. O lápis ficou leve. Rafa desenhou 4 marcas que cabem no bolso. 3 traços curtos para as juntas do trilho. Um traço longo para a ponte breve. Um círculo de borda grossa para a pausa que segura.
Um espaço em branco para o que o ouvido entende antes do desenho. A marquise seguinte tinha a bilheteira acesa e um papel dobrado. Quando o sono vier, não peça licença. Ele sabe a hora de entrar. O sono cheirou a mão e seguiu. Ainda não. Outra sala se ofereceu. Irmã da primeira. Sobre a mesa, 3 títulos a lápis. Margem. Travessia. Chegada. Em margem. Rafa escreveu. Respirar aqui. Em travessia. Anotou. Parar sem parar. 1 segundo. Em chegada. Apenas. Janela 6. Quando for a hora. As lâmpadas alinharam. O freio chegou com delicadeza de nome próprio. Rafa encostou a testa no vidro e deixou o nome vir. A placa apareceu inteira. Janela 6. Não era para descer. Era para saber e deixar pronto. O relógio avançou até 0h12 e ficou. Tapete estendido. No limite da marquise que ficava para trás. A noite recolheu algo dobrado e seguiu. O papel pediu silêncio. Rafa obedeceu e não desenhou. Ela fechou a prancheta e repetiu sem pressa, para a memória aprender o passo. Ouvir primeiro. Respirar nos pontos. Não empurrar o ar. Chamar de volta quando a janela chamar. A composição seguiu como quem leva a água até a borda. Rafa manteve a prancheta fechada e deixou o corpo acertar sozinho a inclinação do vagão. A luz do teto baixou um tom. O relógio de bordo escolheu 0h06. 1 minuto fez sala. Sob a marquise, o relógio de coluna repetia a frase a carvão. Metade do som é silêncio. No banco comprido, 2 canecas sem asa, vazias e mornas. Ao lado, um pano dobrado. Rafa secou a moldura do vidro e devolveu o pano ao mesmo sulco da madeira. O ar ficou fácil. No teto, nasceu uma linha a lápis com 3 pontos de respiração. No primeiro, ela inspirou devagar. No segundo, expirou mais devagar. No terceiro, pausou. A madeira respondeu com um estalo redondo, de casa que concorda. A porta de vidro leitoso trouxe a condição do trecho. Abre quando o traço aceitar intervalo. Rafa caminhou 2 passos, esperou meio segundo, deu o terceiro. A fechadura suspirou. A porta cedeu. Dentro, o painel mostrava círculos e setas curtas com nomes de gesto. Rafa acrescentou, no canto do papel, linha que volta. Traçou um arco macio que saía e retornava sem cortar o caminho. Ao lado, escreveu, deixar espaço para o retorno. Os 2 relógios de bolso seguiam em 0h06. Ela fez com as mãos um abrigo de ar. O tique tímido aceitou companhia. Acordo. Não concerto. De volta ao corredor. A composição desacelerou um fio. No poste baixo, o alto-falante antigo soprou um sim sem sílabas. Rafa encostou o ouvido, recebeu e devolveu de dentro. O relógio caminhou manso até 0h10 e ficou. 1 minuto virou o lugar. No encosto à frente, o bilhete preso por clipe surgiu onde não estava. Se o caminho afrouxar, não ajuste. Deixe que ele encontre o seu formato. Rafa dobrou com cuidado e prendeu sob o elástico da prancheta. A janela seguinte trazia a plaquinha simples. Janela. Abaixo. Menor. Não empurre. Deixe o ar decidir. Ela pousou os dedos no trinco. O vidro abriu um dedo. Entrou presença de noite, sem perfume. Obrigada, disse. O vidro fechou quando quis. Veio um trecho de nada bom. Vazio de travesseiro. Os ombros de Rafa baixaram meio centímetro. O lápis ficou leve. Ela abriu a prancheta e desenhou 4 sinais. 3 traços curtos, juntas do trilho. Um traço longo, ponte breve. Um círculo com borda grossa, pausa que segura. Um retângulo ralo, margem onde a frase respira. Depois, deixou o branco entre o círculo e o retângulo e escreveu pequeno, silêncio que conduz. A marquise seguinte tinha bilheteira acesa e um papel dobrado com a frase: quando o sono vier, não peça licença. Ele sabe a hora de entrar. O sono cheirou a mão e seguiu. Ainda não. Outra sala, irmã apareceu. Na mesa,
3 títulos a lápis. Margem, travessia, chegada. Em margem, Rafa anotou. Respirar aqui. Em travessia, escreveu. Parar sem parar, 1 segundo. Em chegada, apenas. Janela 6. Quando for a hora. As lâmpadas do corredor alinharam. O freio veio com delicadeza de nome próprio. Rafa encostou a testa no vidro. Não procurou. Deixou o nome chegar. A placa apareceu inteira. Janela 6. Não era para descer. Era para saber e deixar pronto. O relógio avançou até 0h12 e ficou. Tapete estendido. No limite da marquise que ficava para trás. A noite pareceu recolher algo dobrado e seguir. Nenhum anúncio. Rafa manteve em branco no papel. Ela virou a folha e escreveu. Em linhas simples que cabem no bolso. Ouvir primeiro. Respirar nos pontos. Não empurrar o ar. Chamar de volta quando a janela chamar. Deixar espaço para o que volta sozinho. Guardou a prancheta. O trem assentiu com um estalo manso. A noite aceitou. E a parte seguinte nasceu como faixa de luz sobre trilho molhado. O trem seguiu como quem carrega água até a borda. Rafa manteve a prancheta fechada, o lápis entre os dedos, e deixou o corpo acertar sozinho a inclinação do vagão. A luz do teto baixou um tom. O relógio de bordo escolheu 0h06. 1 minuto fez sala. Sob a marquise, o relógio de coluna repetia. Metade do som é silêncio. No banco comprido, 2 canecas sem asa, vazias e mornas. Ao lado, um pano dobrado. Rafa secou a moldura do vidro e devolveu o pano ao mesmo sulco da madeira. O ar ficou mais fácil. No teto, uma linha a lápis trouxe 2 pontos de respiração. No primeiro, ela inspirou devagar. No segundo, expirou mais devagar ainda. A madeira respondeu com um estalo manso. A porta de vidro leitoso pediu. Abre quando o traço aceitar intervalo. Rafa caminhou 2 passos. Esperou meio segundo. Deu o terceiro. A fechadura suspirou. A porta cedeu. Dentro, o painel mostrava círculos, setas curtas e uma borda clara em volta da palavra janela. Rafa desenhou, no canto do papel, um arco que volta sem cortar caminho e escreveu. Linha de retorno. Ao lado, deixou branco o suficiente para o contorno aparecer depois. Os 2 relógios de bolso mantinham 0h06. Ela fez com as mãos um abrigo de ar. O tique tímido aceitou companhia. De volta ao corredor, o trem desacelerou um fio. No poste baixo, o alto-falante soprou um sim sem sílabas. Rafa recebeu e devolveu o sim de dentro. O relógio caminhou até 0h10 e ficou. 1 minuto virou lugar. No encosto à frente, um bilhete no clipe dizia: se o caminho afrouxar, não ajuste. Deixe que ele encontre o seu formato. Rafa dobrou e prendeu sob a tira elástica. A janela seguinte trazia a plaquinha: janela. Abaixo, menor. Não empurre. Deixe o ar decidir. Rafa pousou os dedos no trinco. O vidro abriu um dedo. Entrou presença de noite, sem perfume. Obrigada, disse. O vidro fechou quando quis. Veio um trecho de nada bom, vazio de travesseiro. O lápis ficou leve. Rafa traçou 4 sinais que seguram o rumo. 3 traços curtos, juntas do trilho. Um traço longo, ponte breve. Um círculo espesso, pausa que segura. Um retângulo ralo, margem para a frase respirar. A marquise seguinte guardava a bilheteira acesa e o papel dobrado de sempre. Quando o sono vier, não peça licença. Ele sabe a hora de entrar. O sono cheirou a mão e seguiu. Ainda não. As lâmpadas alinharam. O freio veio com delicadeza de nome próprio. Rafa encostou a testa no vidro. Deixou o nome chegar. A placa apareceu inteira. Janela 6. Não era para descer. Era para saber e deixar pronto. O relógio avançou até 0h12 e ficou. Tapete estendido. No limite da marquise que ficou para trás. A noite recolheu algo dobrado e seguiu. Rafa não desenhou isso. Deixou em branco.
Certos contornos chegam depois que a folha esfria. Ela fechou a prancheta e disse, baixo, como legenda que cabe no bolso. Ouvir primeiro. Respirar nos pontos. Não empurrar o ar. Chamar de volta quando a janela chamar. A composição assentiu, com um estalo manso. A noite aceitou. O trem continuou macio. Rafa abriu a prancheta apenas para olhar o papel. O desenho parecia respirar. O relógio escolheu 0h06. Um minuto fez sala. Sob a marquise, a frase é carvão. Metade do som é silêncio. No banco, 2 canecas sem asa, vazias e mornas. O pano dobrado esperava o mesmo gesto. Rafa secou a moldura do vidro e devolveu o pano ao suco antigo. Pequenas obediências endireitam o rumo. No teto, as linhas a lápis convergiam para a porta de vidro leitoso. A plaquinha dizia, abre quando a chegada abrir sozinha. Rafa respirou nos pontos. A fechadura suspirou. A porta cedeu. Dentro, a mesa com papéis em branco e o estilete sem lâmina. O cartão repetia, não recorte o mundo. Recorte o passo. Rafa escreveu. Chegar a encostar sem sublinhar. De volta ao corredor. A composição desacelerou um fio. As lâmpadas alinharam. A placa nasceu inteira. Janela 6. Não era para descer. Era para saber que o mapa aprende o nome quando o nome decide ficar. O relógio caminhou até 0h10 e permaneceu. Lugar. A paisagem deu um pátio em leque, um túnel curto, o eco educado devolvendo a própria respiração. O trem entrou num pedaço de nada bom. O lápis descansou. Era a hora de deixar o desenho terminar sozinho. No encosto, o bilhete final do clipe paciente dizia, quando a janela chamar, chame de volta. Rafa dobrou e guardou no bolso da camisa. Ela virou a folha e escreveu, em linhas simples, para não esquecer o rumo. Ouvir primeiro. Respirar nos pontos. Não empurrar o ar. Chamar de volta quando a janela chamar. Deixar espaço para o que volta sozinho. O relógio ficou em 0h10. A composição assentiu com um estalo manso. A janela guardou o resto.